Para muita gente, sentir aquela dor forte durante a menstruação parece normal, né? Uma parte da vida que a gente tem que aguentar. Mas e se eu te disser que não é bem assim? Que sentir cólicas muito fortes não é natural. Pelo contrário, pode ser um sinal de alerta do seu corpo para uma condição bem séria que precisa de atenção. Essa história que a gente ouve é da Lala Mesquita e ela reflete a realidade de milhões de pessoas. Imagina só, passar 20 dias do mês com dor, com cansaço que não passa, e a única resposta que você recebe é: "Ah, isso é normal". Essa mania de normalizar a dor é, na verdade, o primeiro grande obstáculo numa jornada que pode ser bem longa. Então, partindo dessa experiência real, vamos tentar entender o que está por trás de tanto sofrimento. Afinal de contas, o que é endometriose? Pensa assim: o tecido que reveste o útero por dentro, o endométrio, por algum motivo, começa a crescer em lugares que não deveria. Tipo nos ovários, no intestino, até na bexiga. E onde esse tecido cresce, ele causa uma inflamação que não vai embora. Hoje em dia, a gente já entende que a endometriose é uma doença sistêmica, ou seja, ela afeta o corpo todo, não só ali na região da pelvis. E os sintomas, nossa, vão muito além da cólica. A dor pode aparecer durante a relação sexual, pode doer para ir ao banheiro, e tudo isso vem junto com uma fadiga, um cansaço que não melhora, não importa o quanto se descanse. A infertilidade também pode ser um dos sinais. É um combo de sintomas que, vamos combinar, afeta demais a qualidade de vida. Ok, a pessoa identifica os sintomas. E agora? Bom, conseguir um diagnóstico pode se transformar numa verdadeira odisseia, uma jornada cheia de frustração e, infelizmente, muitas vezes, de descaso médico. E essa frase aqui, ela resume o sentimento de muita gente. Mesmo com um ultrassom mostrando alguma coisa, a preocupação da Lala foi totalmente ignorada e resumida a "toma essa pílula". É esse tipo de atitude que faz o diagnóstico demorar tanto para chegar. 8 anos. Pare e pensa nesse número. 8 anos. Esse é o tempo médio que uma pessoa leva desde que os primeiros sintomas aparecem até conseguir um diagnóstico correto de endometriose. É quase uma década de sofrimento sem uma resposta clara. E nesses 8 anos, a jornada não é fácil. Em média, é preciso passar por 10 médicos diferentes até encontrar alguém que finalmente leve as queixas a sério. Isso não é um caso isolado, né? Isso aponta para uma falha geral em reconhecer a doença. E aí a gente vê uma desconexão absurda. De um lado, frases que diminuem a dor. "Ah, isso é nada. Toma aqui uma pílula. Você só está estressada." Do outro lado, que a pessoa sente que o sofrimento dela não é levado a sério, que a dor que ela sente não é considerada real. Isso gera uma angústia enorme e só piora o quadro. Mas, depois de toda essa luta pelo diagnóstico, a boa notícia é que existe um caminho. Vamos entender agora como é possível gerenciar a endometriose e, principalmente, como melhorar a qualidade de vida. A primeira coisa, e talvez a mais importante, é entender que, por enquanto, a gente não fala em cura. O objetivo do tratamento é gerenciar a doença, controlar os sintomas e a progressão dela, para que seja possível ter uma vida plena e com muito menos dor. O tratamento funciona como um tripé, sabe? Ele se apoia em 3 pilares. O primeiro, que é a base de tudo, são as mudanças no estilo de vida. Uma dieta anti-inflamatória e exercícios físicos ajudam a controlar a inflamação no corpo todo. O segundo pilar são os tratamentos hormonais, que geralmente buscam suspender a menstruação para aliviar a dor. E o terceiro é a cirurgia, um procedimento bem específico para remover os focos da doença, que pode ser um tratamento muito poderoso, especialmente nos casos mais graves. E como toda condição que ainda é pouco compreendida, a endometriose está cercada de mitos e informações erradas. Então é muito importante a gente separar o que é verdade do que é só achismo para tomar as melhores decisões. Então vamos direto aos fatos. Primeiro mito: gravidez cura endometriose. Não, gente, não cura. O que acontece é que os hormônios da gestação dão uma pausa nos sintomas, mas eles costumam voltar depois. Segundo, endometriose é o mesmo que infertilidade. Também não é bem assim. É sim um fator de risco, mas muitas pessoas com a doença conseguem ter filhos. E terceiro, cirurgia é a cura definitiva? Também não. A cirurgia é um tratamento excelente para a dor, mas não é garantia de cura. A doença pode voltar. Receber o diagnóstico pode ser um susto, claro, mas também é um ponto de virada. É o momento em que a dor ganha um nome, e com isso vem o poder do conhecimento para lutar pela própria saúde de um jeito muito mais consciente. E uma informação super importante é sobre a genética. Filhas ou sobrinhas de quem tem endometriose têm 7 vezes mais chances de também desenvolver a doença. 7 vezes!
Isso só mostra como é fundamental conhecer o histórico de saúde da família e ficar de olho nos sinais desde cedo. Se a gente pudesse resumir tudo isso em uma única mensagem, seria esta aqui. É uma frase simples, mas que pode ser revolucionária para quem passou a vida toda ouvindo o contrário. Sentir dor de forma crônica, uma dor que te incapacita, não é normal. Simples assim. Não deveria ser normal. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Uma pergunta que desafia um costume que está muito enraizado na nossa cultura. Quantas de nós não somos ensinadas a simplesmente ignorar o que nosso corpo está dizendo? Talvez a lição mais importante de todas seja essa: aprender a ouvir os sinais e, principalmente, ter a coragem de exigir respostas.